Então vamos lá, estamos em elementos de apoio, rolamentos, tá? E, bueno, logo, não hoje, né? Vamos conversar sobre uma proposta de trabalho para ser efetuada como avaliação, tá? Algo que seja cabível ao momento. Me baixou um mosquital aqui. É engraçado. Tá. Opa, caiu minha água. Certo. Então, na aula passada, a gente viu o raciocínio inicial, né, sobre os rolamentos, sobre os elementos de apoio, né, e com foco aí nos rolamentos. Não repara que o meu óculos ele fica um negócio estranho, mas é por causa das luzes que eu uso aqui, tá? Aqui, ó. Tá vendo meu olho, ó. Tá. Vamos à apostila então. Aqui, ó. Tá? Essa é a apostila então que a gente usa bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui no índice, ó. Estamos em rolamentos e mancais de rolamento. Aqui é 80, mas na verdade pela numeração aqui do PDF é 82, tá? Mas tu vai ver ali no papel virtual é página 80. Só um pouquinho que eu só vou fechar uma porta da casa aqui, tá? Já volto. Voltei. Tô aqui. Tá. De vuelta, cá estamos. Bueno. Vamos lá, pessoal. Vamos. Você chega aí. Tá? Fiquem à vontade. Certo. Estamos aqui então, ó, na apostila, tá? Bom, o primeiro ponto que eu destaco aqui na nossa linha de raciocínio é as partes do rolamento, tá? O que acontece? Aqui né, nessa imagem tá um exemplo de um rolamento fixo de uma carreira de esferas, também chamado de rolamento rígido, tá? De uma carreira de esferas. A construção, obviamente, vai mudar um pouco, né, de um para outro, né? Que a gente já viu aí alguns, né? A gente tem aqui dois, por exemplo, ó. E aí outro, ó. Tá? Vocês conhecem isso aí. Mas enfim, a nomenclatura é importante. Deixa eu usar. Eu vou usar uma outra configuração de câmeras aqui que eu ainda não fiz. Aqui, ó. Tadá! Eu tô aqui na frente. Eu me divirto, pessoal. Tá? Pra que serve isso aqui, ó? Pra gente fazer assim, ó. Vamos ver, ó. Anel externo. Cadê, ó? Cadê? Aqui, ó. Anel externo. Tá? Aqui. Anel externo. Eu tô na frente, tá ruim. Vamos pra cá, ó. Acho que desse lado é melhor. Anel interno. Aqui, ó. Aqui. Tá, é difícil. Acho que assim é melhor.
Aqui, ó. Olha ali, ó, Thiago, ali, ó. Tudo bom, Thiago? Tô mostrando aqui, ó. Anel interno. Do rolamento, anel externo. Tá? Aqui onde diz esfera, ó. Aqui, ó. Esfera. Na verdade, não vamos chamar de esfera, né? Por quê? Porque nem sempre é esfera, né? Depende de qual elemento rolante. Na verdade, elemento rolante é o nome. Deixa eu ver aqui, ó, o que mais? É difícil fazer aqui, porque ele fica ao contrário. Ó, esse aqui, ó, porta, porta esferas, né? O separador também chamado de gaiola, tá? Eu prefiro chamar de separador dos elementos rolantes, porque também porta esferas nem sempre é esfera, tá? Tá, aqui, ó, essa parte é importante aqui, ó. Canal ou gorne do anel interno, também chamado de pista, tá? Pista do anel interno. E aqui, ó, pista do anel externo, ó, tá? O que que não pode confundir, tá? Não pode, vamos pegar o externo aqui, ó. Anel é uma coisa, pista é outra. Anel e pista. Anel é a peça. É difícil fazer isso aqui. Anel é a peça. Pista é a concavidade. Difícil isso aqui. A concavidade onde o elemento rolante rola, né? Tá? Então, o que que não dá para fazer? Confundir anel com pista. Não dá para, não pode chamar isso aqui de pista externa. Isso aqui não é uma pista externa, né? Isso aqui é o anel externo. Nesse aqui, ó, pista vai ser aqui, ó. Aqui, ó, onde o elemento rolante se encosta. Aqui, ó. Tá? Aí, Fabrício, boa noite, você também, seja bem-vindo, bem-vindo, certo? Então, ali, ó, anel externo, pista, eu prefiro chamar de pista, né, do que gorne ou canal mesmo, tá? Pista do anel externo, pista do anel interno, tá? Lembrando que essa apostila tem lá no link do meu site, né? Então aqui, ó, vamos ver, ó, cotas gerais, tá? Cotas gerais. Esse aqui é importante porque a identificação no catálogo, tá? Usa essas cotas. Ó, boa noite ali, tem mais gente ali, a Carla. Fica à vontade. Tá. Então ali, ó, dessas cotas principais, diâmetro externo. Ah, é bem simples essa parte aqui, né? Diâmetro interno, né? E largura. Raio, esse raio não é uma cota principal, assim. Porque a gente vai ver no catálogo que eles mudam, por exemplo, tem uma série, né, um grupo do mesmo diâmetro interno. Aí vários diâmetros externos ou larguras e não muda o raio ou não muda de maneira única, digamos, mesmo diâmetro externo, mesmo interno, mesma largura e vários raios. Não, tá? Então eu não considero ali raio como uma cota de identificação, tá? O que que não pode confundir aqui também? Aqui o nosso sinal de não, assim, ó. Não, tá? Não pode chamar esse aqui, ó, de diâmetro do eixo. Por que não?
porque a gente não está cotando um eixo. A gente está cotando rolamento. Aí, o que eu espero, né, dos técnicos em mecânica é que saibam que cada peça tem sua medida. E vocês que estão estudando metrologia sabem que é impossível a gente saber se duas peças têm a mesma medida. Quem é que me explica isso aí? Tá? O que a gente... Filosofia da mecânica. Filosofia metrológica. O que a gente consegue saber é que naquele limite de medição do instrumento, possivelmente duas peças se encaixem naquela medida. Limite, eu tô falando da resolução mínima do instrumento, porque ainda assim, por menor que seja a resolução do instrumento, né, eu trabalhei numa empresa que tinha um microscópio que media em nanômetros. E por mais que seja tão pequena, eu sei que eu posso concluir que aquela diâmetro, enfim, aquela medida, se encaixa naquele vão da resolução. Mas eu não posso ter certeza nunca que duas peças têm a mesma medida. Pior ainda fica para eu dizer que o diâmetro interno do rolamento é o diâmetro do eixo, tá? Eixo é eixo, rolamento é rolamento, diâmetro do eixo é diâmetro do eixo, diâmetro interno do rolamento é diâmetro interno do rolamento. Principalmente e de maneira que torna mais grave, porque as tolerâncias e as rugosidades requisitadas são diferentes para eixo e para rolamento. Então, cada coisa tem seu nome. Certo? Bom, essa parte de vantagens e desvantagens aqui, tá? Ele compara com mancal de deslizamento, tá? Onde ele diz vantagem, desvantagem, é comparando com mancal de deslizamento, né? Com buchas. Eu não gosto de taxar as coisas, assim, as classificações como vantagem ou desvantagem. Eu prefiro chamar de características, né? Porque falar vantagem coloca um acima do outro, e desvantagem, outro abaixo, acima. Cada instalação, cada opção tem suas peculiaridades, sua configuração. Eu vou escolher aquilo que me atender tecnicamente, que for mais econômico. Sem dúvida, vai ser a seleção de qualquer um. Então, mas essa aqui é ruim. Eu tenho um exemplo disso, não está aqui junto de mim, eu não tinha pensado isso antes, que é o paquímetro de plástico, tá? Que a gente paga R$6 na ferragem. Paquímetro de plástico. Um amigo já falou, isso aí, né, não tem precisão, né? Você não presta. Pro que eu uso em casa serve. Não trabalho com torneamento, não tenho um torno em casa. Eu uso ele para medir diâmetro de broca, para medir diâmetro de parafuso, para eu escolher qual broca usar. O que eu mais uso é para isso. Bueno, se eu vou medir broca, algumas, né, as mais miúdas que eu tenho, tem diferença de meio em meio milímetro, né? Eu tenho ali uma 3, 3,5, 2,5. Tá, ali eu preciso de meio milímetro. Ele me atende nisso. Né? Medir diâmetro de parafuso, comprimento de parafuso,
Me atende perfeitamente. Não tem por que eu comprar um paquímetro de R$ 80, um de R$ 150 para medir isso, né? Então, não tem vantagem, desvantagem, melhor ou pior, tem características, tá? E aí vamos ver o que atende à necessidade. Então, aqui, tá? Claro que são características, mas tá, eu digo isso para não fixar assim, a vantagem ele é melhor, desvantagem é pior, tá? Vamos com calma. Então, essas daqui comparado com mancal de deslizamento, tá? Menor atrito e aquecimento. Nas condições perfeitas de funcionamento. Tá? Por que isso? Tá, vamos falar dessa característica aqui. Por que... Deixa eu voltar numa outra tela. Aqui, ó. Tá? O raciocínio começa falando sobre atrito de deslizamento e atrito de rolamento. Tá? Deixa eu botar na mesa aqui, ó. Aqui, tá? Vou pegar essa peça aqui mesmo, tá? Esse aqui é um rolamento, ó, tá? Eu quero deslocar ele e eu vou deslocar a primeira maneira vai ser arrastando. Ó, consegue ver aqui que ele não tá girando, né? Deixa eu botar uma marca ali, peraí. Vou pegar uma fita. Não tá aqui a fita. Eu tenho outra aqui, ó. Um pouquinho. Tem uma... Aqui, ó. Pra ficar marcado ali, ó. Ó, só pra vocês não dizerem que eu tô roubando. Até aparece, né? Ó, tá ali, ó, tá vendo? Tá, por quê? Porque eu quero fazer assim, ó. Eu quero mover ele daqui pra cá, deslizando, ó. Tá? Arrastando. Tá? E isso aqui que ele sai um pouquinho pro lado ali é distorção da grande ocular da câmera. Tá? Porque na verdade ele tá... eu não tô virando ele, tá? Ele tá bem para cima em toda a trajetória. Então, olha só. Isso aqui vocês já fizeram com muitas coisas na vida, né? Tá? Arrastar. Bueno, a outra opção de deslocamento é fazer assim, ó. É girando, né? Rolando. A palavra é rolando, tá? Então, o que que acontece, ó? Deixa eu pegar uma outra superfície aqui. Ó. Aqui é o meu estojo. Ó. Deixa eu pegar uma outra coisa. Ah, aqui o negócio é dinâmico, sabe? Espera aí. Acho que eu tenho... Tinha uma madeirinha por aqui. Tá, vou pegar esse aqui, ó. Que é uma luminária. Tá? Ah, mas de outra cor. Bueno. Tá, vou deixar assim. Então, olha só. Uma opção é deslizando, tá? E lembrem que não é melhor e pior, tá? É uma e outra, é características, tá? Essa é uma opção, então, rolando, deslizando, e aqui, ó, rolando, tá? Bueno, em qual das duas tem mais atrito, mais desgaste? Tá, no deslizamento, né? Sem dúvida, tá? O rolamento tem menos,
Aí tu pode dizer, não, rolamento nem atrito não tem. Tá, e tu troca pneu do carro por quê? Porque freia? Não, eu nunca freiei. Nunca, freada e derrapar, assim, vai trocar, tu sabe, né? Tá? Então também tem, é mais e menos, tá? Bueno, então aqui é a diferenciação do atrito de deslizamento e o atrito de rolamento, tá? Por que que isso é importante? Porque a gente está falando de atrito, a gente fala de maneiras de reduzir o atrito por causa da lubrificação. E aqui tem uma observação que é importantíssima do ponto de vista de constituição dos rolamentos, falando do elemento de máquina rolamento. O elemento de máquina rolamento se baseia no atrito de rolamento, tá? Por isso que ali a gente chama de elementos rolantes. Se ele, aqui é importante, ó. Boom, tá? Boom, mind boom. Se os elementos internos têm o nome de elementos rolantes, eles devem rolar. Aqui faltou aqui, ó. Eles devem rolar. Se eles devem rolar, eles não devem deslizar. Se eles são elementos rolantes, eles devem rolar. Se eles devem rolar, eles não devem deslizar. Por quê? Por quê? Por quê? Se a gente tem o atrito de deslizamento e a gente tem o atrito de rolamento, falando só da parte externa aqui, tá? Ó, posso pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Se a gente tem o atrito de deslizamento e a gente tem o atrito de rolamento, e tu entendeu qual é o que tem maior atrito. Qual que é maior? É o deslizamento, né? É entendível, né? O atrito de deslizamento é maior. Então, se no elemento de máquina, de nome rolamento, eu tenho elementos rolantes, né? Nesse aqui são esferas. Ó, tá bom o foco dessa câmera, né? Olha ali, que espetáculo, tia. Olha só. Olha ali. Dá até pra ver aqui, ó. Tia, que loucura, cara. Olha só. Dá até pra ver o código dele, ó. Vamos ver. É, tá sujo ali. Acho que não vai dar. Brasil. É, tá sem código aqui, não sei. Ou tá sujo ali, ou não tem. Bueno. É, eu gosto de ver as coisas de perto. Tá? Então aqui, ó, se eu tenho esses elementos rolantes, que são esferas, no caso desse aqui, se eles são elementos rolantes, eles precisam rolar. Se eles devem rolar, eles não devem deslizar. Tá entendendo? Ou seja, lá no canal, ó, deixa eu trocar aqui, ó. Aqui, ó, no canal, na pista, ele deve, se ele é um elemento, falando da esfera, no caso, tá, pode ser rolo, falando do elemento rolante esfera, os nomes meio que se repetem, né? Tem que cuidar para não confundir. Então, se o elemento rolante esfera é um elemento rolante, ele deve rolar na pista. Então ele não pode deslizar na pista.
Isso nos leva a uma série de exigências, né, do ponto de vista de restrições de montagem, dimensões do eixo, dimensões do alojamento, pré-carga de montagem, condições de temperatura, lubrificação, para que o elemento rolante role. Ou seja, se lá no início eu tinha rolamento e deslizamento, o elemento rolante ali dentro, ele deve rolar. Então, cada esferinha ali dentro, cada esfera vai rolar na pista. Não pode deslizar, tá? E isso, deixa eu ver, ó. Por isso que diz aqui, ó, vantagens. Uma, menor atrito, tá? Se comparado com o mancal de deslizamento, a bucha. Por quê? Porque o atrito de deslizamento é maior que o de rolamento, tá? Bueno, consequentemente, aquecimento. O aquecimento vai estar quase que 100% proveniente do atrito, tá? Então é consequência daquele ali. Esse aqui é uma letra B, né? Devia ser aqui baixa exigência de lubrificação, porque vários, inclusive, já vêm os vedados e os blindados, né? Que tem lubrificação interna, tá? Bom, aqui explicando o que é cada um desses aqui, né? Vamos ver, ó. Coeficiente de atrito de partida não é superior ao de operação. Vai estar ruim o zoom aqui. Coeficiente de atrito de partida. O que é isso? Bueno, dos entendimentos da física, tá? A gente falando de atrito, né? Então, se entende que, vamos dizer assim, é mais difícil colocar um objeto em movimento, do zero a se movimentar, do que manter ele em movimento depois que já está se movimentando. Tá? Pessoal que empurra carro aí quando falta combustível ou dá algum problema, sabe disso, né? Faz uma baita força para começar a movimentar e depois é mais fácil manter, né? Bueno, na física isso se relaciona com o que a gente chama atrito estático. Estático quer dizer parado, né? Então, do atrito do início do movimento, né? Do atrito dinâmico, tá? E então, olha só, os elementos, as coisas em geral, como eu falei o exemplo do carro, né? O atrito de partida é maior que o dinâmico, né? Exige mais para começar o movimento do que depois para manter. E aqui no caso do elemento de máquina, de nome rolamento, olha o que ele diz ali, ó. O coeficiente de partida não é superior ao dinâmico. Então, aquilo que eu falei do exemplo do carro, é mais difícil colocar em movimento do que depois manter, e assim também é nos mancais de deslizamento, né? No rolamento, no elemento de máquina rolamento, que eu estou apontando ali para isso aqui, ó, não, para cá, ó, tá? Eu gosto de brincar com as telas, ó. Eu estou apontando ali, mas para ti tá mostrando aqui, tá? Ó, então quer dizer que o coeficiente de partida do atrito de partida, tá? Ele não é maior que o de funcionamento. Não é significativamente maior. Obviamente vai ser, mas não é significativamente maior. A gente não percebe, tá? Isso quer dizer o quê? Que a força que eu preciso para iniciar o movimento e a força que eu preciso para manter é a mesma, tá? Não é que nem aquele exemplo do carro ali, que é difícil começar
e depois se manda, é mais fácil manter, tá? Então quer dizer que ele tem pouca perda, tá? O rolamento obviamente novo, lubrificado e tal, nas condições ideais, tem pouca perda de movimento. Por isso que tu pega um rolamento de primeira linha, tá? De marca boa, novo, tu bate nele para girar assim, né? E ele fica bastante tempo girando. Peraí que eu preciso tomar água. Aqui. Só um pouquinho. Voltei. Tá. O próximo ponto ali que ele diz, ó. Intercambialidade internacional. Porque os rolamentos são elementos de máquinas padronizados por normas internacionais, então vai ser muito fácil, né, substituir rolamentos, claro, tem a maioria, né, tem alguns mais especiais, mas a maioria tu consegue trocar entre marcas, tá? Intercambialidade internacional, tá? Esse aqui, ó, só que diz mantém a forma do eixo, tá? Comparado com o mancal de deslizamento. Na verdade, aqui já é uma parte bem mais minuciosa do estudo, tá? Que dependendo das cargas, das toneladas de carga em mancal de deslizamento, isso leva a deformações no eixo, tá? Não é o caso, então, o rolamento mantém a forma do eixo. Pequeno aumento de folga durante a vida útil, porque no de deslizamento, como é basicamente material contra material, a perda é maior, tá? Fácil inspeção e manutenção, a inspeção até por mecanismo de audição, né? Com estetoscópio ou com os instrumentos de análise de vibração, tá? Tu consegue ter bastante certeza de como está o estado do rolamento, tá? Manutenção também, falando da troca, né? E utilizado em altas temperaturas, obviamente, os modelos planejados para isso, né? Então ele pode ser utilizado em altas temperaturas, porque os ajustes, né, podem ser compensados, e as folgas, no caso, né, para permitir a dilatação dos elementos, né? O mancal de deslizamento é mais difícil para isso. Tá. Outras características aqui, ó, que eles chamam de desvantagens, né? Maior sensibilidade aos choques, pancadas, né? Golpes que o mecanismo, que o eixo sofre, que vai transmitir ao elemento. Como eu tenho ali uma série de elementos individuais, né, os elementos rolantes, tá? Então, e um contato múltiplo com áreas muito pequenas, né, no caso o ponto onde a esfera toca, falando da esfera, né, do elemento esférico, então isso leva a que é um elemento que não é recomendado para situações onde hajam choques no sistema de transmissão, tá? Maior custo de fabricação, é muito mais complexo do que fabricar os mancais de deslizamento, falando da bucha só, né? Não do conjunto todo, né? Claro, das buchas de deslizamento simples, porque podem ter buchas muito complexas, tá? Tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo, que requisitos de assentamento, tá? Eu não chamaria isso de desvantagem, tá? Mas enfim, em comparação com buchas, mancais de deslizamento, em comparação com a bucha, ocupa maior espaço radial, porque aí tem a bucha é como se fosse só a parte interna aqui, né? Só o anel interno, tá? Então ocupa maior espaço radial, porque aí tem, né, a parte dos elementos rolantes mais o anel externo, tá? E, bueno, olha só,
não suporta cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento. Então, juntando aqui, ó, repara, juntando esse de sensibilidade aos choques e o suporte a cargas elevadas, a gente entrou direto nos rolamentos, né? Mas por esses dois, tu pode ter, por contraposição, né, uma ideia do comportamento das resistências das buchas, dos mancais de deslizamento, tá? Bom, vamos ver para onde é que a gente vai agora. Tá. Os elementos rolantes, tá? A apostila tu pega lá, né? Tu já sabe onde. Ó, os elementos rolantes, aqui esse desenho eles estão um pouco deformados, tá? Mas dá para entender, ó. Então, tem a esfera, né? Essa esfera também ela não está bem esférica, né? Cilíndricos, né? Também chamado de rolos. Perdão. Esse aqui, ó, que ele chamou de esférico, tá? Na verdade, também o nome dele é de rolo, também é chamado de barril, tá? Então ele tá pros rolos, tá? Rolo esférico também é chamado, tá? Rolo cônico, né? Um tronco de cone, e os rolamentos de agulha, de rolo de comprimento muito longo, tá? Também tá no raciocínio dos rolamentos de rolo, tá? Então olha só, essa outra aqui, ó, essa aqui é muito importante. Porque aqui na esquerda, tá, na letra A, é simbolizando um elemento rolante esférico, tá? A esfera em si. E na B, relacionando os rolos, tá? Seja o rolo cilíndrico, o rolo esférico, o rolo cônico, o rolo agulha, tá? Bueno, o que ele traz aqui, ó, é a superfície de contato, tá? Na esfera, né? É uma área muito pequena, tá? Como se fosse um ponto, né? O contato da esfera. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um ovinho de fazer música, tá? Mas vai ser a nossa esfera nesse momento. Ó, e uma gaita de boca, ó. Tá, mas o que importa para nós nesse momento é aqui, ó. Aqui, ó. A superfície a superfície onde a esfera toca, olha, ó, é muito pequena, tá? Que é o que tá esse desenho aí, ó. E o rolo, deixa eu pegar o que vai ser o meu rolo agora. Vou pegar um lápis, pode ser? Aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Tá? É uma superfície maior, é o que tá ali como linha de contato. Bueno, é uma relação muito simples. Qual que é? Essa aqui. É uma relação muito simples, tá? Tem uma equação, tá? Uma conta que vocês vão precisar muito, tá? Vou chamar assim, ó. Pode ser chamado de tensão ou de pressão. Vou botar pressão, tá? Pressão, força sobre área, tá? Então, se eu tenho uma certa força, tá? Deixa eu pegar um objeto aqui. Se eu tiver uma certa força, ó, por exemplo, essa garrafinha d'água, tá? Ela tá quase cheia, deve pesar aqui uns 450 gramas, tá? Aqui tem a tampa dela, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Tem um certo diâmetro aqui, uma certa área. Se eu colocar na minha mão aqui, ó,
está sendo exercida uma certa pressão, tá? Aqui, ó, força. Qual que é a força? Bom, é o peso dessa garrafinha aqui, tá? Qual é a área? Tá? Ó, área 1 igual, vou botar tampa, tá? Certo? Vai estar sendo desenvolvida uma certa pressão, tá? Onde é que nós vamos chegar? Que o que importa, na verdade, mais do que a força, tá? Mais do que a força, o que importa é a área, tá? Porque se eu pegar agora aqui, ó, eu tenho um canivetinho, tá? Carrego no bolso aqui um quebra-galho, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Isso aqui é um canivetinho. Se eu colocar... não vou botar... Ó, se eu colocar ele aqui na minha mão, tá? Não vou, velho. Não vou nem ele sozinho. Imagina com isso aqui em cima, assim, ó. Com perigosíssimos 450 gramas. Que assim não era perigoso, né? Mas agora ele está munido, deu uma superfície, deu uma área pequeníssima. Então aqui, ó. Área 2 é ponta, vou chamar assim. Tá? Dessas duas, qual é maior e qual é menor? Ó, essa aqui, vou botar assim, ó, é a área maior, né? Da tampa ali, maior. E essa aqui, menor. Tá? Sendo a força a mesma, né? Ali no caso, 450 gramas força, né? Que eu estimo ali, que pesa, tá? Ó, com uma área maior, dividindo aqui, né? Vamos lá. Com uma área maior, a pressão é menor. Com uma área menor, a pressão é maior. Aí, bueno, só para completar o raciocínio, falando de materiais, né, onde a gente chama de tensão, na verdade, se essa tensão for maior do que a tensão resistente da minha pele, vai cortar, vai rasgar, enfim, vai machucar, né? Claro que assim a gente não consegue entender o que isso aqui faria, né? Com esse aqui, ó, com esse aqui sim, a gente sabe, pode furar, pode cortar, né? Aí quer dizer que assim então nunca vai acontecer nada? Não, dependendo da carga pode esmagar também, né? Tá? E tudo isso pra gente falar disso aqui, ó. Então, com a área menor, a pressão é maior. Com uma área maior, a pressão é menor. Bueno, isso nos leva a que, como os materiais ali, o aço, né, no caso falando dos rolamentos, tá, ele tem suas tensões resistentes, né, suas resistências, esse aqui é importante, ó. Isso aqui nos leva a que para dimensões similares, tá? Essa informação é importante. Para dimensões similares, o rolamento de esfera suporta menos carga, menos carga que o rolamento de rolo. Para dimensões similares. Por que esse aviso inicial é importante? Para dimensões similares. Por quê? Tu não pode dizer, o rolamento de rolo aguenta mais carga que o de esfera. Tá, aí tu pega um rolamento de rolo desse tamanho e um rolamento de esfera desse tamanho. Não, né? Peraí que eu preciso tomar água.
tá? Então isso aqui é importante e a gente vai ver, salva essa informação porque a gente vai ver no catálogo, tá? Bueno. Bom, aqui ó, essa figura também é importante, a gente viu naquela figurinha do catálogo lá, né? Para cargas radiais, né? Os rolamentos que são mais dedicados a cargas radiais. Esferas, rolos cilíndricos, agulha, autocompensadores e rolos cônicos. Em linhas gerais, o projeto de rolamentos é algo muito delicado. Projeto da aplicação, né? Ninguém vai projetar um rolamento aqui, nem ali na engenharia. A seleção, o processo de seleção é muito complexo, porque, pegadinha, isso quer dizer que rolamento de esfera não suporta carga axial? Suporta. Algum número suporta. Não suporta nada. Aí tu chega, deu uma sopradinha, desmonta. Não, né? Tô brincando. Algum número, porque a gente estamos aqui entre técnicos, né? Isso é muito bom, porque a partir daí a gente trabalha com números. Então tu não vai dizer, tal aqui, esse rolamento aqui aguenta, esse não aguenta, esse suporta, esse não suporta, não pode axial. Números, quero números. Números. Quanto? Tá? Porque ali na tabela do catálogo tem números. Tá? O rolamento de esferas tem um número, dependendo das dimensões do modelo, tem um número de carga radial que ele suporta e tem um número de carga axial que ele suporta, né? Esse número em alguns casos é zero, mas na maioria não é zero, né? Tá? Porque olha só, a mesma coisa aqui, ó. O rolamento de rolos cilíndricos tem vários tipos. Aqui ele está para carga radial, como se ele não suportasse carga axial, mas tem várias configurações de rolos cilíndricos que suportam carga axial. Então, muito cuidado com a generalização de informações. Muito cuidado. Bah. Na dúvida, se tu vai entrar em discussão técnica com um colega, ou seja lá o que for, na dúvida, calma e olha no catálogo, tá? Porque tem muita variedade, tá? Mas enfim, em linhas gerais isso aqui. Cuidado. Bueno, para cargas combinadas, né, também, tá. Aí aqui, ó, vamos pular pro catálogo. Este é um belo catálogo de rolamentos aqui da marca NSK, pode ser de outros fabricantes. Este aqui com digníssimas 557 páginas. É um baita catálogo. E a gente vai para vamos no início ali, ó, naquela tabela que vocês já entenderam, né? Aqui, ó, tá? Antes aqui, ó, tem um, deixa eu ver se eu consigo botar duas páginas aqui. Exibição. Não vai dar porque ele fica para outra. Porque aqui na verdade é um organograma dos tipos de rolamento. Tá? Isso aqui é muito bom porque as imagens aqui estão mais ou menos, tá? A resolução delas, depois no meio do catálogo elas estão melhores, mas aqui ó, os desenhos estão em altíssima resolução, olha aqui ó. Olha só. Olha esse zoom. Tá bom, né? Vamos ver aqui então, ó. Rolamentos radiais. Vamos olhar o comunzinho ali, tá? Mais geralzão. Rolamento de esfera, rolamento fixo de esfera, ó. Então esse aqui é o símbolo do, vocês viram na aula passada, né? Do rolamento
mais comum aí, o rolamento fixo de uma carreira de esferas, tá? Então, olha só, dá para ir vendo apenas por essa classificação aqui, tá? Dá para ir vendo os desenhos e diversas configurações, tá? Nesse momento, nós vamos focar no rolamento fixo de uma carreira de esferas. Aqui ele está na página... Aqui, ó. Tá? Olha aí. Essa foto tá melhor, né? Certo? A gente pode ver então aqui o anel externo, o anel interno, a pista do anel externo, a pista do anel interno, elementos rolantes e separador dos elementos rolantes. Por que que tem que ter o separador dos elementos rolantes? Por quê? Já sabe que os elementos rolantes tem que rolar, né? Então, olha só. Vou pegar dois aqui, ó. Ó, se eles vão rolar, ó, cada um tem o seu sentido. Então, eles não podem se tocar aqui porque ali, nesse contato, são sentidos contrários. Tá? Então, ó. Aí eles vão rolando. Tá? Bueno. Alguém tem uma pergunta aí? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar a qualquer momento. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp ali, ver se alguém mandou alguma coisa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tataratã. Não. Ninguém mandou nada. Deixa eu ver quantas pessoas assistindo. Temos poucas pessoas. Mas vamos lá. Vamos lá. Um dia haverão de ter mais. Eu sei. Tá. Bueno, aqui, ó, então no catálogo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas páginas do catálogo na parte de rolamento e esfera. Esse catálogo, cara, ele tem muita informação, muita. Passada aquelas páginas iniciais que a gente viu na aula passada, tá? Olha só. 5 tipos construtivos aqui, ó. Aberto esse é o mais comum. Então, a gente falou que o comum era o rolamento fixo de esfera. Aí depois, tô coçando as costas aqui. Depois a gente viu que pelo organograma ali, né, para aquele do início, que o nome dele se ampliou para rolamento fixo de uma carreira de esferas. Então o nome dele já se detalhou um pouco mais, né, porque tem o de 2 carreiras de esfera. Agora aqui, ó, por essa figura a gente vê que tem agora ali, ó, tipo aberto. Então, rolamento fixo de uma carreira de esferas aberto. Tá, então só vai se detalhando mais. Então ali, ó, com anel de retenção, tá? Isso aqui vai ser usado dependendo da montagem para posicionamento, assim, para ele ficar na posição. Na verdade, assim, ó, isso que está chamado aqui anel de retenção, tá? Tu já viu que é anel elástico, tá? Foi dado aqui um nome diferente. Deve ser porque eles entendem de rolamento, não de anel elástico, né? Não sei, tá? Bueno. Ó, blindados e vedados, isso aqui causa bastante curiosidade no pessoal, porque às vezes o pessoal quer porque quer um rolamento blindado, né? E fala muito do rolamento blindado, mas dependendo da situação, o rolamento vedado pode atender melhor, tá? E aí pode ser blindado só de um lado, vedado só de um lado, blindado de um lado, vedado do outro, vedado sem contato, com contato. Então tudo isso aqui são variantes da configuração, tá? É muita coisa. Vamos entrar nas páginas deles aqui então, ó. Tá, e aqui tem outros tipos, aí tu olha aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui
no início do catálogo, tá? A gente vai fazer considerações apenas dimensionais, tá? Não vamos olhar para as cargas. Espera aí só um pouquinho. Ai, ai, perdão. Tá? Então, olha só. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 1 hora e pouco, tá? Aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui em cima, tá, tem 6 opções. Na verdade, essas duas últimas, a diferença só é que um deles vem com o anel elástico, né, o que ele chamou de anel de retenção. Então, na verdade, são 5 configurações, tá? Aberto, ó, blindado, ZZ, vedado sem contato, vedado com contato e com a ranhura, tá? São as opções de configuração. Vamos olhar o catálogo aqui, o que ele nos mostra. A primeira coluna aqui, ó, D minúsculo, tá? Tá aqui, tá? É, ó, diâmetro interno, tá? É aquilo que alguém aí pensou como o diâmetro do eixo, tá? Se relaciona, também não precisamos manter-nos muito rígidos na fala, né? Mas o entendimento é importante, que eu fiz toda a novela ali falando do diâmetro interno, o diâmetro do eixo, tá? A gente pode chamar de diâmetro do eixo, mas desde que saiba explicar que não é bem assim e por que não é bem assim, tá? Então, eu preciso tomar água de novo, peraí. Mas eu tô aqui, tá? Só vou tirar ali para não me olhar. Tomei água. Bueno, então, como a gente vai conversar sobre escolha dimensional, tá? Então o que a gente precisa entender aqui são dimensões, tá? Que são quais, ó? O D minúsculo, né, é diâmetro interno, tá? Vai ser o que vai conversar com o diâmetro do eixo, tá? Por que eu digo conversar? Porque, bueno, é um lance inicial, por isso que a gente pode confundir e chamar de diâmetro do eixo, porque na verdade é o valor nominal para a cota do eixo, mas depois as tolerâncias são diferentes. Então, se as tolerâncias são diferentes, quer dizer que a cota de um é diferente da cota do outro. Ou seja, a medida de um é diferente da medida do outro. Então, não são a mesma medida. Tá? Mas é uma conversa inicial. Certo? Então, o D minúsculo. O D maiúsculo, ó, o diâmetro externo. Tá? E o B, opa! E o B, a largura. Então aqui estão as medidas, ó. Tá? 10, 19 e 5. Claro, esse aqui os menores, tá? Então, ó. Tchê, tem um mosquital aqui, cara. O raio, tá? Não vai ser uma medida de identificação, assim, porque se tu olhar, eu pelo menos até hoje não vi que tenha, por exemplo, assim, ó, mesmo diâmetro interno, mesmo diâmetro externo, mesma largura e raios diferentes, tá? Não vi. Tá, passando aqui, a gente vai voltar nessa das cargas aqui, ó, mas se tu quer fazer uma escolha dimensional, tá? Tu vai pegar aqui, ó, as medidas e aqui que tá o código do rolamento. Tá? Tu vai chegar na loja, no vendedor vai dizer, eu quero o rolamento N, ó, digamos que é o aberto, tá? Aqui tá, ó, aberto. Eu quero o rolamento NSK 6800. Ele vai vir, vai ter trazer um rolamento fixo de uma carreira de esferas
Aberto, de diâmetro interno 10, diâmetro externo 19, largura 5. E vai ser esse. Tá? Ah, aí tu vai dizer assim, ó, eu quero um blindado dos dois lados, ZZ. No geral, aí o pessoal chama só com uma letra Z, tá? Tem que cuidar, tem que ver bem isso aí, porque se tu realmente precisar de um lado vedado e um lado aberto, tem que ver isso com calma, tá? Conversar bem com o vendedor, tá? Onde é que pode ser necessário? Bom, rolamentos que vão ficar com a parte externa da face, né? Não externo no raio. Com a parte da face externa para o exterior, né? Ou para uma tampa, né? Um semi-exterior, e a parte interna para a carcaça para dentro da máquina, né? Que possa até receber lubrificação, então pode ser um caso de ter um lado aberto e um fechado. Vedado, blindado, né? Qualquer um desses. Então, digamos, eu quero um blindado, né, dos dois lados. Então, eu vou pegar um rolamento NSK 6800ZZ. Tá, ele vai vir, vai ter trazer. Se ele não tiver, ele vai dizer, eu tenho o SKF similar, que é outra marca, né? E várias outras. Tem o SKF 6800ZZ, tá? Porque para a maioria dos rolamentos, os códigos são padronizados por norma internacional. Isso não é para todos os códigos, mas a maioria. Então é assim a seleção por código aqui, tá? Que mais que tem de informação aqui nesse catálogo? Limites de rotação, tá? Esses limites eles são bastante altos, né? E aqui é uma breve olhada para isso, porque na verdade não é assim tão simples, tá? Não é assim tão simples, porque não são esses números de limite e nem esses que vão ser diretamente utilizados. Depende de detalhes que eu prefiro não entrar nesse momento, que tem a ver com o tipo de aplicação. Tá? O tipo de aplicação nos dá um fator de correção que, digamos, aplicações mais brandas vão ter um limite praticamente esse ou perto, e aplicações mais severas a gente reduz esse número. Então, esses números aqui, eles são base para o número real que vai ser adotado, que vai ser diferente. Tá, então olha só. Só vou dar uma olhada. Vamos ver. Nos rolamentos de rolo. Tá, só para ver um pouquinho a diferença ali. Esse aqui, esfera de contato angular. Autocompensador aqui, ó, rolo, tá? Ó. Tá aqui, ali, ó. Ó. Rolo cilíndrico, tá? Ó, rolamento de rolo cilíndrico. Tá? Então, deem uma passeada por esse catálogo para se deparar com isso aqui. Bah! Cara, isso aqui... Eu gosto. É muita coisa, muito detalhe. Tá? Porque no dimensionamento disso aqui, tem que ter muita atenção. Porque então, olha só, o que é interessante desse estudo é assim, ó. Vai entrando já estamos acabando, tá? Vai entrando mais detalhes, tá? E a coisa vai se ampliando e se detalhando, isso só vai piorando, entre aspas, tá? Porque aqui, ó, o que era no início, rolamento de rolo, já virou rolamento de rolo cilíndrico. Agora, olha aqui os tipos, tá? Nesse catálogo, tu tem que prestar atenção nesses desenhinhos, tá? Não é, os desenhinhos lá, não. Pega e olha cada um. Pega e desenha. Tu vai aprender
reproduzindo, tá? Então pega uma folha, tá, do teu material de estudo, não é porque tá olhando pelo celular ou pelo notebook que vai ficar só olhando, tu precisa escrever, ó, vou mostrar tudo que eu tenho de papel aqui, ó, tá? Ó, a cabeça vai aprender escrevendo. Escuta o que eu tô dizendo. Então olha aqui, ó. Porque aí, reproduzindo esses desenhos, tu vai te dar conta das diferenças entre eles. Então olha aqui, ó. Bom, jogo dos 7 erros, tá? Brincadeirinha besta. Ó. Aqui tem o tipo NU e NJ. Qual é a diferença entre eles? Diferença geométrica aqui pelo desenho. Por esse desenho. Qual é a diferença entre eles? Ó, aqui tá igual nos dois e aqui tá diferente. Isso nos leva a quê? No tipo NU, o anel interno, ó, ele não tem nenhuma escora aqui, ó. O anel interno sai. Eu não tenho nenhum aqui. O anel interno sai. Ou seja, o tipo NU não trabalha com carga axial. O tipo NJ, ó, ele tem essa escora aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá? Ele tem essa escora aqui. Isso leva a quê? Isso leva que ele... Aqui, ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Se ele tem essa escora, ele suporta carga axial. Peraí. Sim. Nesse sentido. Ó. No outro sentido, não. Não, no outro assim, ó. Tá? Isso é porque é o contrário. Cadê a minha flecha, aquela? Agora eu quero pegar, só um pouquinho. Lembra que na outra aula eu fiz uma flecha? E ó. Tcharam! Ó. Então aqui, ó. Tá difícil. Aqui. Ó. Pip, 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 pip. Carga axial, nesse sentido, ele vai suportar algum número, um pouquinho, tem que ver. Tem que ver. Tem que ver quanto, né? Ó, e nesse sentido, ó, se aqui no anel interno tiver carga axial, vai fazer sair o anel interno. Então esse aqui suporta carga axial em um sentido. Ó, esse aqui em nenhum. Esse aqui em um sentido. Esse aqui, tô na frente. Esse aqui, ó. Aí ele tem uma montagem diferente, mas ele suporta nos dois. Esse aqui, olha aqui, ó. O anel externo tá sem aquela diferença, aquele rebaixo. Olha lá, ó. Lá tem, lá segura. Ó, esse aqui não. Então esse aqui o anel externo sai. Ó. Tipo NF, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Tá? Então, cuidado. Tá? É aquilo que eu falei lá, aqueles que tinha aquele desenho dos que resistiam carga radial, carga axial. E eu te falei, cuidado com as generalizações. Cuidado. Tem que olhar o catálogo, tá? Então vamos ver aqui, ó, só dar uma olhada, ó. Tá? Também diâmetro interno, externo, largura. Tá? Aqui, ó, aqui tá os vários tipos, né? A formulação do código aqui tá na outra página, ó. Tá? Vai ser, ó. Aí tem que ver a formulação. Vamos ver isso aqui no próximo, tá? Então, vamos encerrar, tá? Deu. 10h20 da noite já. Certo? Resumindo, então,
olha a apostila e olha o catálogo, tá? Tem coisas aí que precisam ser descobertas e fala comigo, me pergunte suas dúvidas, estou à disposição para a gente avançar da maneira que for possível nas condições atuais, tá? Alguma coisa dá para tirar proveito, tá? Vamos que vamos então. Muito obrigado, boa noite. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte logo. Ou pelo WhatsApp depois, tá? Fica à vontade. Estou encerrando. Tchau.